A casa que servia de abrigo aos russos se estremeceu sob a fúria de granadas ucranianas. Ao cessar a explosão, os soldados ucranianos avançaram com cautela, lançando mais explosivos e abrindo fogo contra a entrada. A cena se assemelhava às táticas brutais empregadas pelos próprios russos na sangrenta tomada de casa em Vovchansk, no norte de Kharkiv. Com passos meticulosos, os russos tentaram adentrar a residência, prontos para eliminar os inimigos acuados. A nova ofensiva russa em Kharkiv, em 2024, se mostrava cada vez mais implacável, traçando um panorama brutal de combates ferozes nas ruas da cidade. A ofensiva russa de 2024 em Kharkiv foi uma surpresa para os ucranianos, assustando Kiev, mas depois se tornando um pesadelo para os russos. De fato, em maio, o início foi inegavelmente um desastre para as forças em defesa de Kharkiv. Os russos avançaram muito rapidamente em duas direções, Lipsk e Vovchansk. As forças mais próximas da fronteira foram varridas pelo Kremlin com violência. Os propagandistas russos falaram no fim das defesas na região e que, em breve, Sumy, com defesas ainda piores e mais desorganizadas, sofreria algo semelhante. Os vídeos mostraram como os russos chegaram preparados para incendiar tudo até chegarem a Kharkiv. Já tinham feito algo parecido antes, mas a desorganização permitiu aos ucranianos retomarem tudo em 2022. Agora, Kiev iniciava seu contra-ataque. Junho começou com mudanças nos relatos. As forças ucranianas apareceram em peso. A situação começou a mudar a tal ponto que os russos precisaram aplicar reservas e novas tropas para auxiliarem no que deveria ser somente uma operação para distrair os inimigos enquanto suas forças atacavam outras partes do fronte. De fato, o avanço russo contra Chasiv Yar teve um progresso contínuo, apesar de lento e difícil, nos 6 quilômetros que separavam a cidade de Bakhmut, convertida em uma fortaleza russa em Donetsk. Mas, apesar de analistas sempre anunciarem que a queda de Chasiv Yar era uma questão de tempo, os custos para a operação de distração em Kharkiv estavam altos. O fronte russo tinha grupos poderosos em ataque, como as forças aerotransportadas, as forças terrestres e a Guarda Nacional da Rússia. Regimentos, brigadas e divisões dentro dessas forças estavam se esforçando, como a 80ª Brigada de Guardas de Assalto Aéreo das Forças Aerotransportadas ou o 6º Exército de Armas Combinadas das Forças Terrestres. Mesmo assim, não foi o suficiente. Em junho, os batalhões penais Storm V e Storm Z já estavam na região. Essas tropas tiveram sucesso em Donetsk e agora estavam sendo aplicadas em Kharkiv. A 810ª Brigada de Infantaria Naval da Marinha Russa compareceu, juntamente com as reservas da Brigada 155 de Fuzileiros Navais que vinha lutando no sul. Além disso, causando calafrios e lembranças ruins aos ucranianos, principalmente aos que haviam lutado em Soledar e Bakhmut, o nome do Wagner Group ressurgiu. Com a nova marca Afrika Korps, os mercenários apareceram em Kharkiv. O Afrika Korps, ou Corpus Africa, como descrito em uma rede social, formado em dezembro de 2023, contava com mais de 2.000 soldados regulares e oficiais, incluindo mercenários experientes, muitos dos quais serviram anteriormente no Grupo Wagner. O Ministério da Defesa da Rússia criou o Afrika Korps com o objetivo de controlar os combatentes remanescentes do grupo, apesar de nem todos terem se juntado a eles. O filho de Prigozhin, Pavel, por exemplo, teria se tornado comandante do grupo na região africana do Sahel. Essas informações ainda são disputadas, mas sua relação com o governo russo
seria ótima, apesar de seus mercenários não assinarem contratos diretamente com o Ministério da Defesa. Sobre o Afrika Korps, a formação militar estava recrutando ativamente ex-mercenários do grupo Wagner e soldados que lutaram na Ucrânia para operações de combate na África. Em uma postagem do Telegram, em fevereiro de 2024, foram prometidos uma remuneração elevada, pagamentos em moeda estrangeira, serviços sob comandantes competentes com vasta experiência em combate, além de cuidados médicos e benefícios sociais. Moscou deslocou unidades do Afrika Korps do Ministério da Defesa russo juntamente com forças regulares e unidades Storm Z durante sua ofensiva em Vovchansk, no norte de Kharkiv. A reação de Kiev no fronte de Kharkiv foi brutal e efetiva, mas nada disso queria dizer que a situação dos ucranianos era fácil. Não era nada fácil, nem um pouco. Os russos continuaram atacando com tudo. No entanto, os problemas do Kremlin agora estavam também ali na borda, de onde suas tropas saíam. O Oblast russo de Belgorod é vizinho de Kharkiv e foi palco de alguns combates quando forças opositoras de Putin saíram da Ucrânia para combater lá dentro. No meio disso, a Ucrânia enviou seus drones para atingir a produção de petróleo russo. A diretoria principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, HUR, lançou seus drones contra o país vizinho. Um depósito de combustíveis no distrito de Staryskol viu o enxame vagar pelo céu. De acordo com relatos, um deles causou um incêndio em um dos reservatórios de óleo. Os bombeiros conseguiram extinguir o incêndio e não houve vítimas. Outro dos motivos alegados para a invasão de Kharkiv era criar uma zona tampão para evitar esse tipo de ataque dentro do território russo. Isso causou um efeito reverso. Devido à invasão, países da OTAN liberaram o uso de armas dentro do território da Federação da Rússia, algo até então proibido. E nem 4 horas depois da notícia, prepararam seus HIMARS. Os mísseis voaram em direção a Belgorod, caindo sobre os sistemas de defesa aérea. Houve dúvida se os equipamentos atingidos eram S-300 ou S-400, mas o dano foi uma certeza absoluta, registrada pelos próprios russos. Outro evento preocupante, mas com várias disputas sobre sua confirmação, teria ocorrido com o HIMARS descendo sobre um centro de munições russo. Cerca de 5.000 minas antitanque, minas antipessoais e projéteis de TNT foram completamente destruídos. Além disso, 5 caminhões Ural 4320 foram reduzidos a destroços, enquanto outros 2 foram severamente danificados. Também foi relatada a destruição de um veículo BTR-82AM durante o evento. Mas para o fim do mês de junho, os soldados do Kremlin usaram uma escola como base para suas tropas. Os russos se descuidaram no que imaginavam ser uma zona de segurança. Não perceberam quando um drone implacável reduziu a cinzas a escola onde se abrigavam os ocupantes. O evento aconteceu em Moshchun, a 25 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. A instituição educacional, fechada há muito tempo, servia de abrigo aos russos. Dias depois, os drones voaram para fazer mais vítimas em outra casa utilizada como base militar. Os ucranianos tinham uma força aérea debilitada, principalmente depois dos ataques russos no início da invasão. A doação de alguns MiG-29 pela Polônia e pela Eslováquia foi um dos fatores que ajudou. Associado a uma bomba francesa AASM-250 Hammer com liberação para uso em território russo, esse presente se tornou mortal na região de Belgorod. O explosivo guiado com precisão de 10 metros e alcance de 70 quilômetros estava acoplado a um MiG-29 que voou baixo para disparar contra as forças russas estacionadas em Belgorod. Outra bomba caiu ruidosamente sobre um posto de comando em Nekhotivka. As forças armadas da Ucrânia desferiram mais ataques. Houve dias de ataques intensos contra as cidades, em uma demonstração de
Como ainda havia espaço para essa maldita guerra escalar. Drones e disparos de HIMARS voaram pela Rússia até atingir a capital do Oblast. Houve relatos de vários prédios altos atingidos. A vida civil começou a ser afetada drasticamente, ao ponto de vilas na fronteira serem abandonadas, criando uma zona sanitária da guerra dentro da Rússia, e não dentro da Ucrânia, como Putin queria. Temendo serem atingidas por drones, casas mostraram a bandeira da Ucrânia ou escreviam República do Povo de Belgorod, uma alusão aos separatistas ucranianos nas chamadas República do Povo de Donetsk e de Luhansk. Os drones FPV desceram sobre veículos usados pelas tropas russas, arrebentando os homens que se deslocavam para a fronteira. O resultado mostrou ao povo de Belgorod como era terrível a guerra chegar à sua porta. Justamente Belgorod, de onde houve comemoração nas rodovias ao verem os primeiros mísseis na invasão de 2022. Casas começaram a queimar, filmadas por civis que viam suas vidas sendo destruídas com a chegada do horror às suas cidades. Em um dos casos, um dos drones FPV colidiu com um carro civil em uma explosão que destruiu o veículo, mas felizmente não feriu o ocupante. Lamentável e triste, parte dos horrores que a guerra leva consigo. Esses numerosos ataques de drone geraram acusações dos russos, que afirmaram que os ucranianos estavam matando civis. A perda infeliz dessas vidas foi alardeada pela mídia russa, que notou que, no mês anterior, quando o Kremlin iniciou a ofensiva, já havia civis mortos na região. Desde que os ucranianos começaram seus ataques de drones meses antes em Belgorod, 120 civis foram mortos em cerca de um ano. A infelicidade e o horror da guerra tocaram os civis que viam tantos de seus homens seguirem para a fronteira. Perdas tristes. Os ucranianos responderam às denúncias russas, afirmando que tiveram suas vítimas civis também em Kharkiv, com 45 mortos simplesmente desde o início da ofensiva em 10 de maio até 26 de maio de 2024. 45 vítimas em cerca de 16 dias. Os residentes de Belgorod filmaram assustados os drones kamikaze rondando os veículos militares. As orações saíram dos lábios para que eles mesmos não se tornassem vítimas, transformando-se em agradecimentos pelas suas vidas e em pedidos pelas almas das vítimas entre os militares. Em meados de junho, essas orações ficaram mais intensas quando uma bomba caiu em Shebekino. O fogo se alastrou e a fumaça subiu durante a noite. O fato gerou grande perturbação. Os resultados foram vistos durante o dia, sendo mais um capítulo na história das tragédias. O fato gerou grande perturbação, com alguns afirmando que era uma bomba FAB 1500 que teria caído em território russo. Os russos afirmaram que não ocorreu por culpa deles, mas que aquele era um ataque de HIMARS que teria matado 15 pessoas. A Rússia jurou vingança. Lançou sobre Kharkiv uma OW-1500. Mais de 1 tonelada voou sobre a cidade. A explosão termobárica caiu sobre o que seria um centro de comando ucraniano. Segundo a mídia russa, 3.000 militares ucranianos teriam morrido. A vingança seria questionada. A Rússia tinha um histórico de bombas caindo em Belgorod há algum tempo, com confirmação dela própria. Um relatório afirmou que pelo menos 38 bombas caíram na região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, entre abril de 2023 e abril de 2024. Embora as bombas geralmente não tenham detonado, uma das primeiras que atingiu Belgorod em abril de 2023 explodiu em uma rua movimentada, criando uma cratera de 20 metros, quebrando janelas e arremessando carros nos telhados. O impacto ocorreu à noite sem vítimas relatadas. No dia seguinte, uma segunda bomba não detonada foi encontrada enterrada a 7 metros de profundidade. Os militares russos admitiram que a explosão foi causada pela liberação acidental de munição de um caça-bombardeiro Su-34. O documento confirmou que se tratava da FAB-500, uma bomba planadora com uma carga única
útil de 500 kg. Logo, as reclamações começaram a ocorrer dentro do território russo. Era um mal que ninguém queria, chegando às suas portas nas lamentáveis repercussões da guerra sobre a vida de civis. Tudo por decisões de homens que tinham mansões bem longe dali. Os russos espalharam destruição no Oblast de Kharkiv, utilizando armas mais pesadas e uma infinidade de bombas estourando sobre os prédios e veículos ucranianos. Cidades como Volchansk começaram a se tornar ruínas, adquirindo a aparência de fortalezas apocalípticas como Bakhmut e Vuhledar. As bombas FAB foram carregadas pelos Su-34 de Belgorod para se tornarem presentes do diabo sobre Volchansk. As explosões eram horríveis, traumatizando os homens que testemunharam os prédios se transformarem em fogo e colunas de fumaça. As ruas se tornaram campos de batalha no meio das ruínas em chamas. Já haviam se passado mais de 20 dias desde que a ofensiva de Kharkiv havia começado. Mais da metade da cidade estava sob o controle dos ucranianos. Os russos recuaram frente à contraofensiva, mas continuaram destruindo casa a casa, prédio a prédio. A expressão combate casa a casa era literal. Soldados da Brigada de Assalto Lyut, literalmente Fúria em ucraniano, jogaram suas granadas contra os russos nas residências vizinhas. Os explosivos abalaram as construções, onde os russos se perguntavam se recuavam estrategicamente ou aguardavam para emboscar os ucranianos. As explosões forçaram os soldados do Kremlin a se apressarem em sua decisão, enquanto os ucranianos atiraram para pressionar ainda mais os adversários. Eles se aproximaram da casa, evitando escombros até terem a oportunidade de lançar uma granada porta dentro. Depois vieram os tiros sucessivos para o interior da casa escura, de onde os russos tentaram revidar. Os disparos dos inimigos serviram apenas para indicar onde a próxima granada deveria ser jogada. A explosão arrebentou tudo dentro da casa. Mais fogo se espalhou entre os russos, acabando com a vida de 2 deles. Um terceiro conseguiu escapar por uma janela destruída, rastejando pelo entulho. O drone indicou sua rota para os soldados da Lyut, que levaram mais de sua fúria contra os invasores. Enquanto começavam seu caminho, um de seus companheiros quase foi eliminado por fogo russo, que caiu a poucos metros de si. De um lado, um não morreu. Do outro, o presente de fogo foi dado diretamente sobre o homem, abrindo para revelar a morte. O 6º Exército de Armas Combinada das Forças Terrestres Russas continuou destruindo as pontes para diminuir a velocidade da reação ucraniana. A passagem pelo rio Oskol foi eliminada pelos bombardeios. Em uma região próxima, os drones trabalharam em conjunto com a artilharia para explodir postos de comando ucranianos. As explosões arrebentaram todas as estruturas, deixando os homens vagando em torno do fogo, pensando nas vítimas da fúria russa. A tentativa de atrasar os ucranianos era brutal. Os Lancet voaram contra os veículos que transportavam os blindados, atingindo-os antes que pudessem entrar em combate. Os drones eram devoradores atrozes de vidas e equipamentos. Um deles encontrou um caminhão levando munição para um grupo de artilharia. O Lancet o abraçou em chamas, deixando seu fogo cozinhar lentamente as munições. A detonação final jogou a coluna de fumaça para o alto, anunciando mais um sucesso russo. Os ucranianos não tinham Lancets, mas seus drones sabiam como detonar as munições inimigas do mesmo modo. O obuseiro russo 2C-19 MSTAS experimentou a explosão logo após um acerto preciso. Tratando de precisão, esses drones pequenos carregaram explosivos por janelas estreitas, encontrando os russos se encolhendo dentro de casas que invadiram. Os restos de seus corpos acabaram soterrados nos escombros dessas residências. Os equipamentos tentando cavar as trincheiras tiveram a mesma sorte com as explosões. Assim como os russos tentavam parar os avanços ucranianos, as forças de Kiev queriam demolir suas defesas na região que haviam conquistado. O tanque russo seguiu contra a trincheira ucraniana repleta de soldados, soltou a
fúria do Kremlin contra as defesas de Kiev, provando que a guerra não era apenas defender, mas também atacar constantemente sem deixar o inimigo avançar mais. Parte dos soldados entrou por um dos flancos na linha de defesa inimiga. A artilharia russa iniciou um bombardeio para acuar os ucranianos enquanto os russos expandiam seu ataque. As explosões e a fumaça começaram a dominar o complexo. Um blindado ucraniano tentou seguir em auxílio para aliviar os soldados no meio daquele inferno. O tanque russo recebeu com um disparo insolente. Enquanto isso, mais soldados desceram do outro lado da trincheira para iniciar a dominação de mais uma parte e cercar os ucranianos. Os dois primeiros trocaram tiros e granadas com os defensores, chamando o restante para a invasão. O segundo esquadrão completo entrou na trincheira mesmo sob tantos tiros. O primeiro grupo chegava à sua posição quando o último bunker ucraniano começou a queimar. Os ucranianos capturados marcharam vendados e feridos, com estilhaços pelo corpo, o cansaço da derrota amassando o espírito. Os russos não facilitaram para eles, fazendo-os cantar o hino da União Soviética durante a marcha. Como parte do tempero de ódio da guerra, provocaram, chutaram, derrubaram. O fuzil foi a pressão final para que os homens se levantassem, tudo sob o sorriso do soldado. Alexei Kripin, soldado da 47ª Divisão de Tanques das Forças Terrestres, gravou e sorriu, colocando nas redes sociais, onde se identificou com orgulho pelo feito. Nem todos os tanques russos tinham sucesso em alcançar as trincheiras ucranianas. Eles sofreram com a artilharia ou os drones da 42ª Brigada Mecanizada Ucraniana, acabando destruídos pelo caminho. Os esquadrões russos marchando foram emboscados por uma tempestade de tiros. Os soldados mais sortudos conseguiram adentrar na trincheira, mas outros ficaram de fora no mato queimado, tentando atirar, mas logo seus corpos foram varados por projéteis. Os drones apareceram com as granadas para finalizar esses moribundos. Depois, os kamikaze fizeram sua apresentação de mergulhos mortais, na terrível, porém já tradicional transformação dos buracos das trincheiras em covas. Dentro de Volchansk, os russos continuaram a sistemática de ataques. Seus esquadrões avançaram entre as casas, sabendo que alguns soldados do esquadrão Lyut estavam dentro de uma das construções. Jogaram as granadas antes de invadir. O grupo foi se aproximando lentamente, olhando pelas janelas para tentar encontrar a posição precisa dos inimigos. Os líderes do avanço foram na frente, abrindo espaço confiantes em seus números. Verificaram as casas antes de irem para onde o alvo deveria estar. O restante do grupo se aproximou para se posicionar para invadir a casa. Estavam na entrada, aguardando as ordens, quando os projéteis foram impulsionados brutalmente contra seus corpos, furando órgãos. 2 foram derrubados, mortos instantaneamente. Os outros fugiram. A fumaça das granadas os perseguiu, seguindo o rastro de sangue dos feridos. As explosões foram consumindo a coragem dos russos. Os feridos precisaram ser carregados para longe do combate, agora que o esquadrão foi colocado em uma situação em que não havia mais como continuar. Esses russos recuaram pelas casas, seguindo o caminho de volta, mas sabendo que poderiam ser novamente emboscados. Em meados de junho, o presidente russo Vladimir Putin reiterou que o objetivo da operação não era controlar o território, mas estabelecer uma zona de segurança desmilitarizada ao longo da fronteira. As forças russas mantiveram suas operações ofensivas, mas a linha de frente permaneceu inalterada. Os combates continuaram nas proximidades de Lipsk, Ryblovsk e dentro de Volchansk. Ainda havia muito o que contar. Surgiu um boato de que 400 soldados estavam cercados em Volchansk, prestes a serem eliminados pelos ucranianos. Era parte da névoa da guerra, onde o valor da vida e da morte ficava dúbio, difícil de compreender. A verdade era mais difícil de enxergar, principalmente quando coberta por tanto sangue. Os combates em Kharkiv, assim como os massacres de civis, teriam mais tempo para que a violência dançasse sobre os cadáveres de russos e ucranianos.